Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord capítulo 05, O Governante da Morte. Não havia vestígio da intensa batalha que ocorrerá anteriormente nas planícies. A luz do sol poente cobria o sangue que manchava a grama, e o fedor de sangue era avivado pelo vento. Havia duas figuras nas planícies que originalmente não estavam lá. Nigum da Unidade de Operações Especiais da Teocracia Slane, a escritura da luz solar olhou para eles com perturbação em seus olhos. Um deles estava vestido como Magic Caster Arcano. O ser usava uma máscara de aparência maligna para esconder seu rosto e um par de manoplas de ferro em suas mãos. Ele usava um manto preto de aparência cara, sugerindo que ele era uma pessoa de algum status. O outro ser estava vestido com um conjunto de armadura de placas na cor preta. Parecia muito impressionante, e certamente era algum tipo de obra-prima imbuída com magia. Um rápido olhar foi o suficiente para dizer que era um item mágico de ponta. O cerco a Gazeb e seus homens desapareceram sem deixar vestígios. Em seu lugar estavam esses dois indivíduos misteriosos. Parecia ser algum tipo de magia de teletransporte, mas ele não tinha ideia de que tipo de magia havia sido utilizada aqui. Ele tinha que ter cuidado com o misterioso Magic Caster. Nigum chamou os anjos de volta, ordenando-os a formar um perímetro defensivo ao seu lado. Seu olhar assíduo estudou seus movimentos, e então o Magic Caster se adiantou. Prazer em conhecê-los, senhores da Teocracia Slane. Eu sou Ainz ou Algon. Ficaria feliz se pudessem me chamar de Ainz. Ele estava a alguma distância deles, mas o vento carregava sua voz claramente. Nigum não respondeu, e assim o misterioso homem chamado Ainz continuou. A pessoa atrás de mim se chama Albedo. Eu gostaria de fazer um acordo com os senhores. Posso ter um momento do seu tempo? Nigum tentou atribuir algum significado ao nome Ainz ou Algon, mas não adiantou. Poderia ser um apelido. Talvez tentar coletar alguma informação dele seria mais produtivo. Com isso, Nigum levantou o queixo, indicando que Ainz deveria continuar. Maravilhoso. Obrigado cederem seu tempo. Então, eu gostaria de começar por esclarecer uma coisa para vocês, senhores. Isso é não há como me derrotar. Ele podia ouvir a absoluta confiança nessa declaração. Isso não era blefe ou orgulho. Isso era algo que o homem Ainz ou Algon acreditava do fundo do coração. Nigum franziu as sobrancelhas. Na Teocracia Slane, ninguém se atreveria a falar dessa maneira aos seus superiores. A ignorância é verdadeiramente deplorável. Você pagará o preço por sua tolice. Realmente. Acha mesmo que isso vai acontecer? Eu observei sua batalha mais cedo, então minha presença aqui indica que estou confiante da vitória. Afinal, se eu não tivesse certeza de que poderia derrotá-los, não seria mais sensato ter deixado aqueles homens morrerem? Ele tinha razão. Um Magic Caster Arcano seria mais adequado para os diferentes tipos de confrontos. Arcanistas, conjuradores e Magic Caster só poderiam usar armaduras leves, então eles iriam querer evitar combates corpo a corpo, usando Fly para lançar repetidamente Fireballs e outras magias ao longe. No entanto, Ainz escolheu enfrentá-los de frente. Ele deve ter um truque na manga. Após um período de silêncio, Ainz falou novamente. Eu tenho uma pergunta e espero que possa entender. Os anjos que trouxe devem ter sido convocados por magia de terceiro nível. Estou certo. Ele estava afirmando o óbvio. Ainz continuou, ignorando solenemente a expressão intrigada de Nigum. Os monstros que vocês convocaram são semelhantes aos de Yggdrasil, então fiquei curioso para saber se os nomes eram os mesmos. Muitos dos monstros de Yggdrasil foram derivados da mitologia. Monstros como anjos ou demônios não deveriam ser exceção. Dizem que anjos e demônios são mais comumente associados ao cristianismo, mas parece bastante antinatural que algo chamado archangel, arcanjo, exista em um mundo sem o cristianismo. Isso significaria que alguém como eu deve existir neste mundo. Nigum não tinha ideia do que Ainz estava falando e sua ira estava aumentando. Ele perguntou, já tive o bastante da sua tagarelice egocêntrica. Agora me diga, onde está Ostronov? Eu o teletransportei-o para o vilarejo. O quê? Nigum não esperava que Ainz respondesse. Ele pensou em quais motivos Ainz teria para dizer isso e respondeu, quanta tolice. Mesmo se você disser uma mentira como essa, uma rápida busca no vilarejo vai, isso não é mentira. Eu simplesmente respondi sua pergunta. Bem, há outra razão para eu responder sua pergunta. Será que deseja implorar por misericórdia? Se você nos ajudar a economizar algum tempo, eu posso considerar isso. Não, não e não. Bem, a verdade é que eu ouvi sua conversa com o Capitão Guerreiro. Você gosta de bancar o durão. O tom de Ainz mudou de repente, e ele continuou falando enquanto olhava para Nigum que estava com ares de zombaria. E pensar que ousaria massacrar os aldeões que eu, Ainz ou Algon, dediquei meu precioso tempo para resgatar. Não consigo pensar em nada que seja mais ofensivo do que isso. O manto de Ainz ondulou ao vento. Aquele mesmo vento soprou por Nigum e companhia. O vento frio soprava da direção de Ainz, mas Nigum afastou apressadamente a ilusão que surgia à sua frente. Sim, essa visão da morte diante dele deve ter sido uma ilusão. Ofensivo. Você é apenas um Magic Caster. O que pode fazer? Embora ele estivesse obviamente assustado, Nigum não mudou seu tom de zombaria. Ele era o comandante de uma das armas secretas da Teocracia Slane, a escritura da luz solar. Como ele poderia ter medo do nome de um único homem? Era impossível.
Não poderia ser possível. Ainda assim, eu mencionei um acordo mais cedo. Estes são os termos. Você entregará sua vida para mim sem resistência. Em troca, não terá que sofrer. No entanto, se decidir lutar, o pagamento que receberá será morrer em desespero e agonia. Ainz deu um passo à frente. Foi apenas um único passo, mas o corpo de Ainz parecia expandir maciçamente diante de seus olhos. Intimidados por ele, os homens das 6 escrituras, reflexivamente, deram um passo para trás. Vários gritos roucos vieram dos arredores de Nigun. Eram gritos de medo. Sua presença estava cheia de um poder inimaginável. Esta foi a primeira vez que Nigun se deparou com tal poder. Ele podia entender o medo de seus homens. Nigun era um indivíduo poderoso, um veterano de muitas batalhas e havia passado pela morte inúmeras vezes, havia tirado muitas vidas. Ele podia sentir o poder irradiando do misterioso Magic Caster, uma pressão opressora e potente. Deve ter sido muito pior para os seus homens. Que tipo de ser ele era? Qual seria a verdadeira identidade deste Magic Caster? Quem era o homem por baixo da máscara? Mais uma vez, Ainz ignorou o pânico de Nigun e falou friamente. É por isso que não menti e respondi sua pergunta com sinceridade. Pois não faz sentido mentir para aqueles que estão prestes a morrer. Ainz abriu os braços e deu outro passo à frente. Parecia que ele estava prestes a abraçá-los. Seus dedos de aparência maligna os lembraram de um monstro saltador. Uma onda de frio correu da ponta dos pés de Nigun até o topo de sua cabeça. Ele havia sentido isso inúmeras vezes em suas lutas ao longo da vida e da morte. Era um sinal de desgraça iminente. Façam os anjos atacarem. Não o deixe chegar perto. A voz de Nigun desafinou um pouco quando ele bradou suas ordens. Soava mais como um grito. Não foi para elevar o espírito de seus homens. Ele estava simplesmente com medo de Ainz ou Algon. 2 Archangel Flames bateram suas asas em resposta ao comando de Nigun, lançando um ataque. Os anjos voaram direto para Ainz e esfaquearam-no com suas espadas flamejantes. Albedo, que estava de pé atrás dele, deveria ter bloqueado esse ataque. E assim toda a escritura da luz solar, que estava prevendo esse curso de ação, não podia acreditar em seus olhos. Não foi nada que previram. Pelo contrário, nada aconteceu. De fato, o homem chamado Ainz ou Algon não tomou nenhuma ação. Ele simplesmente permitiu que os anjos o perfurassem. Ele não se esquivou, bloqueou, nem conjurou uma magia ou fez sua seguidora interceptar. Nada aconteceu. O espanto tornou-se escárnio. Todo aquele mise-en-scène, fingindo ser uma figura poderosa, não passava de um blefe. Não era que Albedo não quisesse bloqueá-los, mas que Albedo não poderia responder a tempo do ataque em alta velocidade dos Archangel Flames. Agora que a verdade veio à tona, eles não pareciam nada de especial. Seus homens respiraram suspiros de alívio. Nigun, que se sentiu muito bobo por ter tanto medo, virou-se para Albedo. Que feio! Pensar que ele tentaria nos assustar com um blefe. De repente uma pergunta veio à mente dele. Por que o cadáver do dito Ainz não caiu? O que estão esperando? Chamem os anjos de volta. Ele não pode cair com aquelas espadas presas nele. Mas já demos a ordem. As vozes confusas de seus subordinados assustaram Nigun, e ele olhou para Ainz novamente. Os anjos batiam desesperadamente as asas, como borboletas capturadas na teia de uma aranha. Os 2 anjos se moveram lentamente para o lado. No entanto, seus movimentos eram muito estranhos. Parecia que alguém os estava afastando. Depois disso, o corpo de Ainz, que havia sido bloqueado pelos anjos, apareceu subitamente no espaço entre eles. Eu lhe disse, não é? Não há como os senhores me derrotarem. Você não deveria prestar atenção aos avisos dos outros? A voz calma se filtrou nos ouvidos de Nigun. Ele não conseguia compreender a visão diante dele. Ele foi esfaqueado no peito e no abdômen, mas Ainz ainda estava de pé, como se nada estivesse errado. Impossível. Um dos subordinados murmurou, dando voz às palavras no coração de Nigun. A julgar pelo ângulo das espadas dos anjos, elas tinham que ser feridas fatais. Mesmo assim, Ainz não parecia estar com dor alguma. Essa não foi a única coisa chocante. Ainz estava segurando cada um dos anjos pela garganta. Os anjos lutaram contra ele, mas Ainz não os deixou ir. Impossível. Alguém estava murmurando para si. Anjos invocados da magia tinham corpos criados a partir da mana de seus invocadores, então eles, definitivamente não eram leves. Eles pesavam mais do que um homem adulto, e então havia o peso de sua armadura para considerar também. Não havia como eles serem levantados pela garganta tão facilmente. Talvez um guerreiro bem treinado, com um corpo robusto e musculoso, poderia ser capaz de fazê-lo. Mas o homem diante dele, Ainz, era um Magic Caster qualquer que deveria ter se concentrado em treinar seu intelecto e poderes arcanos em vez de aperfeiçoar seu físico. Mesmo se ele fosse aprimorado pela magia, não seria capaz de fazer nada se sua força básica fosse baixa. Então, por que isso estava acontecendo? Por que ele parecia completamente imperturbável, mesmo depois de ser empalado? Deve haver algum tipo de truque. Definitivamente. Como alguém poderia ficar bem depois de ser perfurado por uma espada? O pânico e o medo se espalharam pela unidade de forças especiais da teocracia Slane. Eles eram todos veteranos de inúmeras batalhas e haviam experimentado muitos perigos no passado, mas essa era uma visão que eles nunca tinham visto antes. Nem mesmo os anjos que Nigun poderia invocar eram capazes de tal façanha. Os duvidosos murmúrios sobre como ele não parecia estar com dor, e falando normalmente se infiltravam nos ouvidos de Nigun. High Tier Physical Nullification, uma habilidade passiva que nega os ataques de armas com baixo atributo ou de monstros que possuem nível baixo.
Protege apenas contra ataques de nível até 60. Em outras palavras, apenas ataques acima do nível 60 podem me prejudicar. É uma habilidade de tudo ou nada, e pensar que realmente seria ativada aqui. Bem, então, esses anjos estão no caminho. Segurando um anjo em cada mão, Ainz bateu os dois no chão. Houve um estrondo trovejante e a terra tremeu com o impacto, um testemunho da força sobrenatural de Ainz. Os anjos morreram instantaneamente, revertendo a incontáveis partículas de luz que desapareciam no ar. Claro, as espadas presas em Ainz desapareceram também. Se eu aprender como nomearam esses anjos, posso entender como todos vocês podem usar as magias de Yggdrasil. Mas vamos deixar isso de lado por agora. Quando Ainz lentamente se endireitou, ele ainda estava falando sobre coisas que ninguém podia entender. No entanto, isso só intensificou o medo na escritura da luz solar sobre seu poder misterioso. Nigun engoliu em seco. Tudo bem, hora de terminar com esses joguinhos inúteis. Você está satisfeito? Já que parece que você não está disposto a aceitar o acordo, então será a minha vez. Ainz abriu as mãos. Aquelas mãos que haviam esmagado dois anjos até a morte. Ele parecia estar mostrando que não havia truques. Sua voz era transmitida com limpidez através do silêncio arrepiante até os ouvidos de todos os presentes. Estão prontos? Será um massacre. Uma súbita rajada de frio perfurou sua espinha, seguida por uma onda de náusea. Nigun, o assassino consolidado que havia presidido muitos massacres, agora sentia algo que nunca havia sentido antes. Ele queria correr. Não tinha como derrotar Ainz, batalhar com ele seria muito perigoso. No entanto, Nigun se esforçou para expurgar esse sentimento. Ele havia encurralado sua presa. Gazer, como ele poderia deixar essa chance escapar? Ainda assim, um aviso ressoou das profundezas de sua alma. Nigun gritou sua ordem. Todos os anjos, ataquem! Rápido! Cada um dos Archangel Flames disparou em direção a Ainz como balas. Isso será divertido. Albedo, para trás. Nigun podia ouvir a voz fria e calma de alguém que estava sendo atacado por anjos, mas não se importava. Ainz estava cercado por tantos anjos que ninguém poderia vê-lo, mas ainda assim sua voz não trazia a menor sugestão de preocupação. Parecia que ele seria empalado por incontáveis lâminas. Não, a magia de Ainz entrou em vigor antes disso. Negative Burst. O ar estremeceu. Uma onda de brilho negro irrompeu de Ainz, como a imagem negativa de um flash de câmera. Isso durou apenas um instante, mas teve um efeito imediato e óbvio. Imagem, impossível. Alguém murmurou aquelas palavras carregadas pelo vento. Eles não podiam acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Os anjos, mais de 40 deles, foram aniquilados pela onda negra. Seu adversário não havia usado nenhuma dispersão de magia para neutralizar a convocação. Os anjos que foram levados pela onda negra sofreram danos. Em outras palavras, Ainz usou uma poderosa magia para eliminar todos os anjos de uma só vez. Nigun não pôde deixar de tremer. Ele lembrou as palavras do mais forte guerreiro do reino, Gazer Stronov. HMPH, seu tolo. Naquele vilarejo, tem um homem que é mais forte que eu. Seu poder é insondável, ele pode enfrentar todos vocês sozinho. Tentar matar os aldeões que ele protege é aceitar a própria morte. A cena diante dele provou a verdade dessas palavras. Nigun apagou essas palavras de sua mente, tentando desesperadamente recuperar a confiança. Nigun sabia que os membros do mais forte grupo de operações especiais, a Escritura Preta, também poderiam eliminar muitos anjos. Em outras palavras, tudo o que ele tinha que fazer era tratar Ainz como um oponente no nível deles. Embora Nigun não pudesse ser tão forte quanto os integrantes da Escritura Preta, ele tinha a vantagem numérica do seu lado, então a vitória ainda era possível. No entanto, poderiam aqueles membros da Escritura Preta cuidar de todos esses anjos com apenas uma magia? Nigun sacudiu a cabeça para afastar as dúvidas. Ele não conseguia pensar nessa questão. Se fosse algo plausível de resposta, então ele realmente o faria. Nigun enfiou a mão dentro do casaco e tocou em um item que inflaria sua coragem. Ele acreditava fervorosamente que, enquanto segurasse, tudo ficaria bem. No entanto, seus subordinados não tinham a mesma fonte de apoio moral que ele. Uva! Que droga é isso? É um monstro! Uma vez que eles perceberam que seus anjos eram inúteis, eles em meio aos lamentos recaíram sobre as magias que eles conheciam e confiavam. Charme Person, Iron Hammer of Higiosnes, Hold, Fire Rain, Emerald Sarcophagus, Holy Ray, Shockwave. Confusion Charge of Stalagmite, Open Voids Poison Fear Word of Curse Blins. Todos os tipos de magias caíram sobre Ainz. No entanto, mesmo quando a tempestade de magia o atacou, Ainz não se moveu. Bem, todas essas são magias familiares. Quem as ensinou a vocês? A Teocracia Slane? Outra pessoa? Cada vez mais aparecem coisas que desejo perguntar. Não só ele poderia abater todos os seus anjos convocados em um movimento, suas magias também eram incapazes de prejudicá-lo. Nigun sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Yaarra! Um dos homens gritou descontroladamente ao ver que sua magia era ineficaz. Em desespero, carregou sua baleadeira e a puxou com toda a força. Embora Nigun duvidasse da eficácia de tal projétil, visto que até mesmo a espada de um anjo era inútil, não o fez o homem parar. A bala que poderia facilmente quebrar o osso acelerou em direção a Ainz. Em seguida, um som ressoou. Esse som era como uma explosão. Em um instante. Tudo aconteceu em um instante. Já que estavam em batalha, eles não podiam tirar os olhos do alvo. No entanto, Albedo, que deveria estar atrás, havia se movido de uma maneira misteriosa na frente de Ainz para defendê-lo.
A fonte da aparente explosão foi porque ela havia chutado violentamente o chão para chegar onde estava, com uma velocidade que o olho nem podia ver. Albedo manejou seu bardiche, traçando no ar uma bela curva da luz verde pestilenta. Depois disso, o homem com a balhardeira caiu lentamente no chão. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!